Bom, nessa manhã eu quero estar partilhando com vocês sobre lições de Jesus na parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas capítulo 10, estou na versão NVI. Antes de eu ler a palavra, eu quero orar, por favor. Inclinem vossas cabeças, por gentileza. Senhor, obrigado, Pai. Esse momento também é fundamental e importante, porque é o Senhor quem vai falar com a tua igreja. Pai, eu apenas sou um instrumento, eu apenas sou uma ferramenta nas tuas mãos, ó Pai. Aplique essa palavra em nossas vidas, ó Pai, para que possamos, ó Pai, vivenciar em 2026, ó Pai amado, a essência do cristianismo, ó Pai, que é a vida de um bom samaritano, ó Pai. Te louvamos, te bendizemos, te exaltamos a Ti. No nome de Jesus, amém. Diga comigo, Senhor, fala comigo. Deixa eu colocar meu óculos aqui, que quase 70, né, irmão? Vamos ter que... A palavra parábola vem diretamente do grego parabole, por ao lado, no sentido de comparar. As parábolas não é uma fábula e também não é um mito. Jesus a contou trazendo princípios divinos para influenciar o cotidiano das pessoas. Jesus é mestre. Jesus é o grande professor. Jesus é o rabi. Ele é o inteligente. Ele trouxe essas parábolas do céu para a terra. Nós temos nos 4 evangelhos 41 parábolas. Nos 4 evangelhos, 41 parábolas. E uma delas é o bom samaritano. Lá em Salmos, capítulo 78, verso 2 e 3, o profeta já declarava isso. Olha só. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Quer dizer que já havia uma profecia que isso ia acontecer, que Jesus estaria falando em parábola. Olha agora em Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 34 e 35. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhe dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Que lições nós podemos tirar então dessa parábola tão fantástica? Lá no verso 33 diz assim: mas um bom samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve pena dele. A história do bom samaritano é uma das cenas e palavras mais famosas de Jesus. Algo que traz a essência do que é ser um cristão. A parábola do bom samaritano é a essência de uma vida cristã. Uma história tão simples, mas tão poderosa, que tenha inspirado por séculos ações de compaixão e ajuda humanitária. Eu conheço muitas pessoas que não têm Jesus na sua vida, mas têm tido um comportamento de um bom samaritano, que dá até inveja. A atitude deles é algo impressionante. Você vê como eles praticam o bom samaritano. Onde, na verdade, quem tem que ter esse papel é a igreja. É eu e você. A partir do verso 25 a 29, eu quero dividir essa parábola em duas partes. A primeira parte, quero dividir
é o diálogo entre o perito e Jesus. O perito e Jesus, eles vão ter um diálogo, uma conversa. Olha lá, Lucas 10, 25 a 29. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: que homem audacioso, hein, pai? Colocar o mestre dos mestres, o rei do universo, à prova. Que atitude! Mas vamos continuar. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta. Jesus veio com outra. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: e como que você lê? O que está escrito na lei, mas como você lê? Ele perguntou para o perito. E qual foi a resposta? Ele respondeu, verso 27. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 28, disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. 29. Mas ele, querendo justificar ou arrumar alguma desculpa, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Pergunta para o teu irmão aí: quem é meu próximo? Olha nos olhos dele, pergunta para ele: ó, quem é meu próximo? Olha para ele. Quem é meu próximo? Ei! O que nós aprendemos aqui nesse diálogo entre perito e Jesus? A religiosidade é especialista em encontrar justificativa. Crente religioso só arruma justificativa, arruma desculpa para não fazer a coisa. Jesus não é religião, Jesus é vida. Se Jesus é vida, então eu não posso viver uma vida cristã de religiosidade. Porque se viver religiosidade, eu vou arrumar desculpas, justificativa para não fazer, para não vir, para não realizar. Essa é a primeira coisa que eu vejo aqui nele, nesse perito. A religiosidade está presa à complexidade humana. Mas Jesus nos traz a simplicidade perfeita do céu para a terra. Ele traz isso, queridos. Jesus nos fala do caráter de quem Deus é e como isso se traduz em nossas vidas. Olha lá no Salmo 145, verso 8 e 9. Que palavra tremenda o salmista declara aqui, querido. O Senhor, Ele é misericordioso, compassivo, paciente e transbordante em amor. O Senhor é bom para todos. Todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. Até Nicolás Maduro. Até ele. Alcança. Então eu quero agora estar falando com vocês 4 lições que Jesus nos ensina a partir daqui para frente, do verso 30 a 37. 4 princípios que está inserido nessa parábola que Jesus vai responder a pergunta do perito: quem é o meu próximo? Então ele vai responder a pergunta. Vai responder. Olha lá. Para viver na prática um amor transformador, você deve se importar com a dor do outro. Diga comigo: se importar com a dor do outro. Olha aqui. Que nota você dá para esse primeiro ponto de 0 a 10 para você? Você se importa com a dor do outro? Você fica incomodado com a dor do outro? Você se coloca no lugar, na dor do outro? Verso 30 e 31.
Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita chegou ao lugar e viu, mas passou para o outro lado. O contrário do amor não é ódio. O contrário do amor é a indiferença. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá. O contrário do amor não é o ódio. Mas o contrário do amor é a indiferença. Infelizmente, irmão, nós somos um povo indiferente com a dor do outro. Passou um sacerdote religioso, foi para outro caminho. Veio um levita, a mesma forma. O sacerdote e o levita podiam ter boas justificativas. Primeiro, medo de serem assaltados. Segundo, receio de ser uma emboscada. Ou talvez a agenda está tão cheia que não tem como eu parar. Mas eles viram e não fizeram nada. Diga comigo, eles viram e não fizeram nada. E tinha como fazer. Quando muitas vezes a gente temos a oportunidade de agir como um bom samaritano, a gente olha e não fazemos nada. Mas eles viram e não fizeram nada, porque a distância pode parecer mais seguro. Igreja, rompa com a indiferença em sua vida. Aprenda a ouvir. Estenda a mão, faça algo, mesmo que seja simples. Indiferença é falta de interesse, desapego, desprezo, apatia, insensibilidade em relação com algo ou alguém. Há uma exortação de Jesus para a última igreja lá do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela não era nem fria e nem quente, era morno. Todo crente morno, ele é indiferente. E se for indiferente, Jesus vai vomitar da boca dele. Uma das coisas que Deus abomina numa pessoa que segue a ele é a indiferença. Sabe o que tem que fazer e não faz. Indiferença com as coisas, com as pessoas. Outra atitude diferente, de indiferença, nós vemos no povo de Israel, lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, quando Eliseu estava lá no Monte Carmelo. Olha o que ele fala para o povo. Olha o que ele fala para o povo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Ei, até quando nós vamos ficar brincando de igreja? Ei, até quando nós vamos ficar? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Não! O povo que estava brincando viu tanto milagre que Deus realizou no meio deles, estava brincando com Deus ainda. Elias traz o povo, ei, vocês precisam tomar uma decisão. Diga assim comigo, decisão decide futuro. Decisão decide futuro. Decide. Olha lá, queridos, se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Número 2.
Para viver na prática um amor transformador, você precisa se mover em amor na direção do outro. Diga, repete comigo. Se mover em amor na direção do outro. Olha o verso 33, irmãos. Olha a atitude do samaritano. Enquanto os dois, sacerdote e o levita, se desviaram, olha o samaritano. Olha o samaritano. Isso é caráter. Isso é caráter de integridade, caráter de lealdade, caráter de paixão. Verso 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Ou, em outra versão, diz que tem compaixão dele. Ou então tem outro que diz que teve pena dele. Diz isso, querido irmão. Enquanto a diferença nos paralisa, a compaixão nos move, nos impulsiona a agir. Olha a diferença. A indiferença paralisa. A compaixão leva você a se movimentar. Leva você a se importar. Leva você a ir atrás. Enquanto a indiferença nos leva a nos distanciar do outro, a compaixão nos leva a nos identificar com o outro. Enquanto a religiosidade constrói muros de separação, o amor de Deus vai na direção da dor, na direção do outro, por quem ele é. Isto é amor, é compaixão. Foi exatamente isso que o samaritano demonstra, ele demonstra aqui, queridos irmãos. Ele não passou distante. Quando ele viu o homem, ele investiu, querido. Ele investiu. Vai lá em 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Terceiro, para viver na prática de um amor transformador, você deve se envolver no processo da cura do outro. Diga comigo. Se envolver no processo da cura do outro. Não é só agachar, fazer os primeiros e largar, não. Há um processo. Vamos ver esse processo? Vamos ver esse processo? Olha lá. Olha o processo. Primeiro, ele se aproximou do homem. Segundo, ele enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. O que significa vinho na Bíblia? Alegria. E o óleo, que significa o quê? O Espírito Santo. Ele trouxe na vida do homem a alegria e o Espírito Santo. Depois colocou sobre o seu próprio animal. Vamos trazer para o dia de hoje? Ele colocou no seu Honda Fix. Colocou lá no seu Honda. Colocou ele lá dentro do carro, seu carrão. Não, vou levar, não vou chegar aqui não, vou levar ele. Será que você fazia isso? Se você tivesse uma oportunidade, você colocaria o seu carro a serviço do homem que está precisando? Sim ou não? Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Hoje teria que colocar num carro, procurar um hospedaria, hoje poderia colocar um hospital, procurar um hospital. Olha o processo, queridos irmãos.
Não é só simplesmente fazer o primeiro atendimento, socorrer ali na hora e depois abandonar todo um processo. Isso é ser bom samaritano. Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei toda a despesa que você tiver. Foi um processo até que o samaritano tirasse a vítima daquela situação. Ele teve que limpar as feridas, carregar o peso, mudar a sua agenda. Ele estava de viagem. Só não sabemos se ele estava indo viajar ou estava indo de volta. A Bíblia não dá margem para isso, mas ele estava de viagem. Demais aqui, querido irmão. Achar uma hospedaria ou achar um hospital hoje custou dinheiro, irmãos. Ele teve que investir dinheiro. Ele teve que investir tempo. Ser um bom samaritano. Tempo. Falar em tempo hoje, hein? Falar tempo hoje, nos dias de hoje, é difícil. A geração de hoje não sabe o que é tempo. Não sabe o que é tempo. Tá. Ele investiu tempo. Samaritano. Querido, se você ainda não descobriu, amar dá trabalho. Diga comigo, amar dá trabalho. Caiu aí? Caiu no teu espírito aí? Amar dá trabalho. Não é só dizer, eu te amo. Não, dá trabalho. Muitas vezes é aqui, é o tempo, é a mudança da sua agenda, é a mudança da sua rotina que você tem que fazer. Querido, amar dá trabalho, irmãos. E como dá, querido? Amor custa. Amar custa. Amar leva tempo. Amar na prática é saber que pessoas são imperfeitos. Vou repetir. Amar na prática é saber que pessoas são imperfeitos. Pessoas nem sempre agradecem. Quem aqui já fez algo para alguém e não recebeu nenhum obrigado? Quem ama tem que saber disso. Quem ama tem que saber disso. Nem toda pessoa vai dizer para você, muito obrigado. E se você esperar, primeiro, você vai cansar. Segundo, você vai ficar frustrado. Vai ficar aqui. Não haja de acordo com o que as pessoas podem lhe dar em troca. Porque você ficará cansado e frustrado, esperando o retorno da pessoa. Acho que eu vou receber algo que eu fiz uma galinha, acho que eu vou receber. Não faça isso. Não. Por último, ame porque você recebeu o amor do Pai primeiro. Quarto e último, para viver na prática um amor transformador, você deve contagiar as pessoas com a prática do amor de Deus. Diga comigo, contagiar as pessoas com a prática do amor de Deus. Contagiar, ser contagiante, irmãos. A sua atitude de um bom samaritano vai mexer com as pessoas. Não só para quem você está prestando amor, mas quem está te observando você. Quem está olhando para você. Querido, olha só, querido. Verso 36 e 37.
Jesus pergunta para o perito: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito. Jesus lhes disse, aqui está um mandamento de Jesus para a igreja de hoje: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Ponto. Não é nem vírgula, é ponto. Vai e faça. Vai e realiza. Vai. Vai, querido. Olha só, querido. Jesus encerra o debate. Não com algo teórico, complexo, mas com algo muito prático. Vá e faça o mesmo. Está na hora de deixarmos de focar tanto nas opiniões, quantas pessoas têm a oportunidade de realizar uma atitude de um bom samaritano, mas por causa da opinião dos outros, acaba não fazendo. Espera primeiro a aprovação do outro para fazer. Não! Não! A ordem é: vai e faça. Jesus não mandou você perguntar para alguém. Não, vai e faça. Ei, por favor. Nós somos uma igreja no Brasil com mais de 40 milhões de cristãos aqui no Brasil. Por que o Brasil está nessa situação? Por que a igreja não muda o Brasil? Está na hora de a igreja praticar a parábola do bom samaritano. Há um clamor lá fora. Há um grito de socorro lá fora. Gente clamando. Gente suplicando. Quem vem me ajudar? Quem vem me auxiliar? Quem? Há muitos drogados. Há muitos viciados. Eu, como futuro psicólogo, daqui 3 semestres, se Deus quiser, me tornarei um psicólogo. Amém? Só que eu não quero ser mais um. Não. Mais um não. Eu quero ser o psicólogo. E essa questão da área social me fez enxergar o quanto está faltando bom samaritano. A área social está gritando. Crianças, adolescentes, jovens, criança com TDAH, com TEA, estão gritando de ajuda. Socorro! Quem me ajuda? Mas não tem um samaritano com esse perfil que acabamos de ler aqui, queridos irmãos. Você não pode agir como um bom samaritano da forma como você quer, do jeito que você quer. Ei, não funciona isso com Deus. Tem que ser do jeito dele, da forma dele. Tem que ser, querido. Eu aprendo com esse bom samaritano. Temos que contagiar. A nossa igreja precisa contagiar toda a nossa Jerusalém. Precisamos. Esse é um dos caminhos, irmãos, para que nós possamos trazer novas pessoas para Jesus. Esse é um caminho, tá? Ser um bom samaritano é um caminho. Existem outros caminhos, mas esse é um caminho. Esse é um caminho. Há um mandamento claro. Vá e faça. Vá e haja. Realize, aproveite as oportunidades. Efésios 5, 15 a 17 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ei, em 2026, olha aqui para mim. Cuidado como você está vivendo.
Presta atenção aonde os seus pés pisam. Presta atenção o que sai da tua boca. Presta atenção a forma como você responde ao outro. Olha que a palavra diz, olha que a palavra diz, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Isto é a partir da tua família. Como é que você está vivendo lá na tua casa? A forma como você vive lá, você vai agir aqui. Não seja como insensato, mas como sábio. 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Hoje é dia 4. Nós temos ainda 361 dias de oportunidades. Sabe aproveitar elas. Não desperdiça as oportunidades. Não menosprezem as oportunidades. Não. De jeito nenhum. Portanto, não sejam insensatos. Mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Concluindo, podemos aprender por meio dessa parábola que quem ama se importa. Quem ama se move. Quem ama se envolve. E quem ama contagia. Lembre-se, você não é o pior momento. Você é alguém, filho, de quem Deus tem compaixão.